Existem alguns sinais de perigo comumente encontrados no passado dos serial killers, que são verdadeiras bandeiras vermelhas comportamentais do que eles se tornarão no futuro. A chamada tríade psicopatológica é formada pela enurese, o ato de urinar na cama, a piromania, ou provocar incêndios de forma deliberada, e o mais conhecido de todos, que é o sadismo precoce. E em serial killers normalmente se manifesta na crueldade com animais. Olá, seja bem-vindo, meu nome é Irbene e hoje vamos continuar o iceberg dos serial killers. Se você não sabe o que é um gráfico em iceberg, para simplificar, é um gráfico com vários níveis em que se classifica um assunto de acordo com um método específico. Nesse vídeo eu vou entrar no nível 4 do iceberg feito por Nerohito, com alguns serial killers bem mais estranhos e bizarros. Se você ainda não viu os 3 primeiros vídeos dessa série, vou deixá-los aqui no card e também uma playlist só com os vídeos dos icebergs dos serial killers. Antes de continuarmos, gostaria de dizer que esse vídeo é apenas para fins educacionais e não quero desrespeitar ao falar sobre os casos e as pessoas mencionadas. Então vamos ao que interessa. Mas primeiro, muito obrigado por assistir. Clifford Olson, também conhecido como a Besta de British Columbia, foi condenado pelo assassinato de 11 crianças no início dos anos 80. A maioria das crianças ele pegava quando elas estavam sozinhas ou em uma multidão. Depois as estrangulava e as escondia em um local secreto. E o mais bizarro dessa história é que depois que ele foi pego, ele fez um acordo muito estranho com a polícia para que ele recebesse $10.000 canadenses para cada corpo que ele mostrasse e a polícia encontrasse os restos mortais. Esse dinheiro seria depositado em um fundo de pensão que iria para sua esposa e seu filho, que na época era só um bebê. Por alguma razão muito bizarra, a polícia acabou concordando com essa proposta e acabou pagando $100.000 canadenses pelos 10 corpos encontrados. Mas você deve estar se perguntando, não foram 11 crianças? Pois é, a 11ª criança ele entregou a localização de graça, dizendo que era um brinde. No começo esse acordo era secreto, até que o público foi informado durante o julgamento, o que indignou a todos, principalmente a família das vítimas, com toda razão. Apesar de toda a indignação, nada mudou, e o dinheiro foi mantido à família do assassino. Clifford foi condenado à prisão perpétua, mas como a lei canadense permitia que após 25 anos ele fosse elegível a condicional, ele ainda tentou ser libertado. Ainda preso, ele se meteu em mais controvérsias na prisão. De alguma forma, ele conseguiu que a Previdência Social canadense lhe pagasse uma espécie de aposentadoria, e esse dinheiro estava depositado em uma conta que ele teria acesso depois de sair da prisão. E ele já tinha recebido muito dinheiro quando isso foi descoberto. Mas dessa vez, as autoridades entenderam que ele não tinha direito a esse dinheiro e retiraram todo o valor da conta de Clifford. Finalmente, ele morreu de causas naturais ainda na prisão em 2011. Leonard Lake e Charles Nag são responsáveis por entre 11 e 25 assassinatos de mulheres em uma cabana remota na Califórnia em meados dos anos 80. Quando criança, Leonard já demonstrava comportamentos estranhos, como fotografar mulheres de sua família enquanto tomavam banho e derreter ratos em ácido. Lembre dessa informação, ela volta depois no caso. Ele morava com sua avó e ela não fazia nada a respeito desses comportamentos bizarros dele. E na verdade, ela ainda encorajava esses comportamentos como hobbies e expressões artísticas de alguma forma. Claro que esses comportamentos foram escalando, até que durante a Guerra do Vietnã, Leonard teve um colapso mental durante uma missão e ele foi dispensado e enviado de volta aos Estados Unidos. Nessa época, ele adotou o estilo de vida hippie e até se casou, mas a mulher se divorciou dele quando descobriu que ele estava filmando filmes adultos em uma cabana remota dentro da floresta da área onde ficava sua propriedade. Pouco depois do divórcio, ele fez amizade com Charles Nag, nascido em Hong Kong, que foi parar nos Estados Unidos aos 20 anos, e acabou chamando o rapaz para morar nessa cabana remota. Foi então que eles começaram a sequestrar mulheres. Eles torturavam e faziam outras coisas com essas mulheres, enquanto gravavam tudo. E isso ocorreu durante muito tempo, até que Charles cometeu um erro muito estúpido. Charles tinha um histórico de pequenos delitos roubando pequenas coisas em lojas. E um dia, em 1985, ele estava em uma loja de ferragens e resolveu roubar algum dos itens. Ele contou para Leonard que, por algum motivo, resolveu voltar à loja de ferragens para pagar pelo treco que o Charles tinha roubado. Quando ele chegou lá, a polícia já estava na loja. E ele foi até os policiais e disse que foi seu amigo que roubou o item e quis pagar por ele. Óbvio que
a polícia imediatamente suspeitou do homem e pediu sua identidade. Leonard então entregou a identidade de uma de suas vítimas, porque quando eles pegavam as mulheres, eles acabavam sequestrando também quem estivesse com ela e acabavam matando os homens e ficando só com as mulheres. Então ele tinha um monte de coisas dessas vítimas, como troféus. Então a identidade que Leonard entregou à polícia era de um desses homens desaparecidos. Quando a polícia foi investigar o carro de Leonard, eles encontraram uma pistola com um supressor ilegal na ponta. Então os policiais acharam estranho e o levaram para interrogar na delegacia. E assim que ele chegou, ele tomou 4 comprimidos de cianeto ali mesmo dentro da delegacia e acabou morrendo 4 dias depois. Isso deu à polícia a oportunidade de revistar a propriedade de Leonard e eles encontraram tudo que os 2 homens usavam com as mulheres que sequestravam e acabaram prendendo Charles também. A polícia eventualmente encontrou a cabana, que acabaram chamando de masmorra, porque estava cheia de vários mecanismos de restrição e dispositivos de tortura. Parecia que tinham saído de um filme de terror. Ao revistar toda a propriedade, eles descobriram que eles se livravam das vítimas derretendo seus corpos em ácido, como fazia com os ratos quando era criança. Eu disse que essa informação voltava depois. Os corpos que não eram derretidos eram enterrados ao redor da propriedade. Também encontraram uma espécie de mapa que, depois de seguir todas as instruções, a polícia encontrou vários barris com pertences pessoais das vítimas, como documentos, roupas e acessórios, além de encontrarem também vários vídeos dos 2 cometendo os crimes. Por isso que não se sabe o número exato das vítimas, porque a polícia encontrou restos mortais de 11 pessoas, mas encontraram pertences de muito mais vítimas. Charles foi condenado à pena de morte em 1998 pelo assassinato de 11 pessoas. Ele ainda espera pela sua execução na prisão de San Quentin, na Califórnia. Gilbert Paul Jordan, conhecido como o Barbeiro Bêbado, é responsável pelos assassinatos do álcool. Apesar de se acreditar que ele matou entre 8 e 11 mulheres, ele só foi condenado por um homicídio culposo. Veja, seu método era encontrar profissionais do sexo, chamá-las para o seu apartamento, pagar as mulheres para que bebessem o quanto elas podiam, e depois que elas desmaiavam de tanto beber, ele inclinava a cabeça delas para trás e derramava álcool em suas gargantas, até que elas morressem de envenenamento por álcool. Por isso era tão difícil determinar com certeza que ele assassinou todas elas, e não que foi um acidente. E o próprio Gilbert era fã de bebida. Dizia-se que ele bebia 2 garrafas de vodka por dia, todos os dias, e por algum motivo ele não morreu. Depois da 8ª morte, tornou-se evidente para a polícia o que ele estava fazendo. Então eles começaram a vigiar sua casa e conseguiram ouvir ele oferecendo dinheiro em troca das mulheres beberem a garrafa de vodka. E várias vezes escutavam ele aumentando a aposta, se elas bebessem 2 ou 3 garrafas. As mulheres, que na maioria das vezes estavam em uma situação difícil, fariam qualquer coisa para ganhar dinheiro. Apesar das evidências que a polícia conseguiu juntar, ele só foi condenado por uma acusação de homicídio culposo e passou 9 anos preso. Assim que ele foi solto, ele foi preso por estar em um bar e tentar forçar uma mulher a beber. Ele foi expulso do local, foi para uma festa em um hotel, quase matou uma mulher, que foi salva por seu amigo, que conseguiu entrar no quarto e impedir Gilbert enquanto ele estava derramando álcool na garganta dela. Incrivelmente, ele só recebeu 15 meses por ameaça imprudente. E depois que ele saiu da prisão, ele fez tudo de novo, mas dessa vez ele não foi punido de nenhuma forma. Eventualmente, ele morreu em 2006, surpresa, de envenenamento por álcool. Robert Pickton. Condenado em 2007 pelo assassinato em 2º grau de 6 mulheres, Pickton cresceu em uma fazenda de gado com seus pais. E ele disse que quando criança, ele tinha um bezerro de estimação que ele era muito apegado. Mas que um dia seus pais abateram o bezerro e ele disse que esse foi o episódio que mudou tudo pra ele. Quando seus pais morreram, ele e seu irmão ficaram responsáveis pela fazenda. Mas seu irmão não queria mexer com a parte dos porcos. E então, Robert ficou responsável pela fazenda de porcos e acabou morando em um trailer nessa parte da propriedade. Então ele resolveu fazer algumas melhorias e converteu o celeiro em uma espécie de bar strip club que era conhecido como Pig Palace Good Time Society. Era um local popular para raves e show de strip e era comumente visitado pelos Hells Angels, aquela gangue de motocicletas. E foi durante uma dessas festas que ele esfaqueou uma das strippers, que o esfaqueou de volta e os dois acabaram indo para o mesmo hospital. Depois disso, um policial local que notou que várias das mulheres que eram profissionais do sexo e trabalhavam na mesma área que ele, começaram a desaparecer e ele achou isso muito estranho. Então ele descobriu que a pessoa
pessoa desaparecida mais recente tinha ido checar essa velha casa dos porcos, e ele percebeu o padrão de que várias dessas mulheres foram levadas por Picton para sua propriedade e desapareceram. Dado o histórico de esfaqueamento anterior, a polícia iniciou uma investigação e encontrou vários objetos pessoais das mulheres que desapareceram. Picton argumentou que elas tinham estado ali sim, mas que deixaram cair esses objetos por algum motivo, e a polícia não chegou a nenhum resultado conclusivo, porque não encontraram nenhum resto mortal das vítimas. E daí surgiu uma ideia muito bizarra de que, como a propriedade era um matadouro de porcos, talvez ele tenha usado os corpos como comida, ou pior ainda, que ele estivesse misturando a carne humana à carne de porco. E depois de analisar a concentração de carne de vários mercados da região, a polícia conseguiu o suficiente para revistar o trailer onde Picton morava. Lá eles encontraram várias roupas ensanguentadas e objetos das mulheres que desapareceram, e também conseguiram encontrar crânios e outros ossos espalhados pela propriedade. No trailer também encontraram vários vídeos de Robert com associados, falando sobre o que ele fazia com essas mulheres. E em um desses vídeos ele mencionou que uma das melhores maneiras de matar um viciado em drogas é encher uma seringa cheia de fluido de limpador de para-brisas e depois fazer com que ele injete em si mesmo, pensando que é uma droga. E isso os mataria. E a polícia realmente encontrou várias seringas com um pouco de líquido azul dentro, no trailer onde Picton morava. Em outros vídeos aparece Picton pegando os corpos, cortando-os e depois alimentando-os aos porcos. E felizmente a polícia conseguiu confirmar que nenhuma parte dos corpos das vítimas foi distribuída junto com a carne de porco. Pelo menos isso. No final, Picton foi julgado somente por 6 assassinatos, embora a polícia quisesse acusá-lo inicialmente de outras 20. E isso aconteceu porque as provas para essas 20 vítimas eram circunstanciais, pois não haviam provas de vídeos ou restos mortais das vítimas. Então, optou-se por manter somente as 6 que tinham provas sólidas. Mas, estranhamente, o júri simpatizou e se solidarizou com Picton, a ponto de que os jurados perguntassem ao juiz se eles poderiam decidir que ele era o culpado, mas que ele não era responsável por suas ações. E não como um apelo de insanidade, mas como se ele não soubesse o que estava fazendo. E por isso é que ele foi condenado a 6 sentenças de assassinato de segundo grau, implicando que os assassinatos foram praticados por impulso e que ele não havia planejado nenhum deles. Picton atualmente está cumprindo uma sentença de prisão perpétua e será elegível para liberdade condicional em 2032. Um último detalhe: enquanto estava preso, Picton falou com um colega de prisão, que era na verdade um policial disfarçado, que ele tinha matado 49 mulheres e queria matar mais uma para arredondar o número para 50. Wayne Williams foi condenado pelo assassinato de 2 homens em 1981, mas é possível que esse número possa chegar a 30. Wayne Williams era uma espécie de DJ na rádio e tinha ambições de ser um produtor de música pop. Nessa época, várias crianças estavam desaparecendo e sendo assassinadas, e seus corpos eram encontrados vários dias depois, no mesmo local, flutuando no rio Atlanta. Uma manhã, a polícia estava vasculhando uma ponte, onde se acreditava que os corpos estavam sendo descartados, e enquanto estavam lá, ouviram um barulho alto, sugerindo que algo havia acabado de ser atirado da ponte. Os policiais correram para o fim da ponte e a única pessoa que encontraram lá foi Wayne Williams. E ao ser questionado, ele disse que estava indo conhecer uma jovem que estava prestes a se tornar uma cantora famosa. Ele deu aos policiais um nome e um número de telefone que mais tarde se revelaram falsos. E coincidentemente, 2 dias depois, eles encontraram um corpo que havia afundado debaixo d'água, bem no local onde eles ouviram o barulho. Por causa desse episódio, Wayne foi levado para a polícia e passou por 3 testes de polígrafo. E ele falhou nos 3. E seu DNA foi encontrado no corpo, não apenas daquela vítima que caiu na água, mas em outro corpo que havia sido encontrado na mesma época. E por coincidência, depois que Wayne foi preso, a onda de assassinatos em série de crianças em Atlanta parou de uma vez só. Durante o seu julgamento, ele falou que estava sendo incriminado por crimes que estavam realmente sendo cometidos pela Ku Klux Klan. E apesar de várias pessoas terem argumentos bem fracos de que ele era inocente, há um argumento bem plausível. Um homem chamado Charles Sanders, que era chefe da KKK em Atlanta, também estava sendo investigado pelos assassinatos de crianças na mesma época. E mais, os assassinatos em si foram cometidos contra crianças negras, e isso teria implicações raciais muito graves em relação a Sanders, mas não a Wayne. Mas enquanto Wayne falhou nos testes de polígrafo, Sanders passou em todos. Além disso, vestígios de DNA dele, do seu cachorro e de alguns itens seus foram encontrados em várias das vítimas. Mas vários pontos prejudicam a análise dessas provas. Primeiro, testes de polígrafo não são 100% corretos, e o DNA encontrado estava muito degradado
degradado quando foi recuperado, a ponto de não ser possível chegar a uma correspondência exata. Além disso, o DNA que correspondia a de Wayne era na verdade correspondente a um percentual de homens negros que poderiam estar vivendo em Atlanta. E também as amostras de pelo do cachorro, que supostamente combinavam com o cachorro de Wayne, na verdade combinavam com aquela raça de cachorro em geral. Foi tudo tão confuso que em 2020 a polícia de Atlanta anunciou que vão testar novamente o DNA de Wayne contra o DNA encontrado apenas para ter certeza. A teoria principal é que Wayne cometeu parte dos assassinatos de crianças, enquanto Sanders ou outra pessoa cometeu a outra parte. Mas no fim, Wayne foi condenado por 2 assassinatos em 1982 à prisão perpétua e nunca foi condenado pelos assassinatos de crianças de Atlanta. Ele ainda está preso até hoje e é elegível condicional em 2027. E antes de continuarmos a falar sobre o iceberg dos serial killers, se você está curtindo esse vídeo, deixa um like e aproveita para se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Não esquece de acionar as notificações para ser avisado sempre que um dos vídeos novos aparecer aqui no canal. Herbert Mullin confessou ter matado 13 pessoas na década de 70. Herbert era bastante normal enquanto crescia e durante o ensino médio, mas os primeiros sinais de que algo estava errado começaram quando ele se formou no ensino médio. Um dos seus amigos próximos morreu em um acidente de carro e Herbert fez um santuário de seu amigo em sua casa. Ele também tinha um medo muito grande de ser homossexual, comportamento extremamente reprovado na década de 60, então ele deixou sua família colocá-lo em uma instituição mental, do qual ele saiu pouco tempo depois. Depois que ele saiu da instituição, ele começou a se queimar com cigarros, usar LSD e maconha, tentou se tornar um padre por um tempo, foi expulso de um apartamento que morava porque gritava a noite toda com pessoas que não estavam lá, e os investigadores disseram mais tarde que ele estava sofrendo de esquizofrenia paranoica. Então as vozes na sua cabeça começaram a dizer-lhe que ele tinha que fazer sacrifícios humanos para impedir que os terremotos atingissem a zona da Califórnia. Naquela época, para ele, a guerra do Vietnã estava matando pessoas o suficiente para que isso não acontecesse. Mas quando a guerra acabou, ele se convenceu de que precisava começar a fazer o trabalho ele mesmo. A primeira vítima foi um sem-teto que ele pediu ajuda para olhar o motor do seu carro. Enquanto ele olhava o motor, Herbert disse que podia ouvir o homem falando em sua mente que ele era Jonas da Bíblia e que era hora de se sacrificar para parar os terremotos. Herbert então espancou o homem até a morte na beira da estrada. Ele assassinou mais algumas pessoas, inclusive um padre para o qual ele se confessou, e depois tentou se alistar aos fuzileiros navais para que ele pudesse matar mais pessoas ainda. Mas ele não entrou nos fuzileiros navais porque ele falhou no teste de drogas. Depois que ele percebeu que as drogas eram a razão dele não poder matar mais pessoas e parar os terremotos, ele resolveu matar a pessoa que o apresentou às drogas. Ele então rastreou o traficante que lhe vendeu maconha pela primeira vez em sua nova casa, matou ele e sua esposa, depois voltou para a casa original que o homem morava antes e assassinou a mulher que morava lá agora e seus filhos. Esse é um detalhe importante porque com esse fato, a promotoria conseguiu comprovar que ele estava no comando das suas ações e voltou ao local para cobrir as evidências de que estava procurando o traficante. Assim, a promotoria evitou a absolvição por insanidade. Ele finalmente foi pego quando, enquanto dirigia por um bairro, ele viu um homem cortando sua grama, saiu do carro, pegou um rifle e atirou nele, com várias pessoas assistindo. Ele voltou lentamente para o seu carro e continuou dirigindo em velocidade normal, e a polícia o pegou 3 minutos depois. Ele confessou tudo e foi considerado culpado por 10 assassinatos a 26 anos de prisão, em agosto de 1973. E em dezembro do mesmo ano, ele foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato do padre Henry Tomei, e morreu na prisão em agosto de 2022, aos 75 anos de idade. Paul Bernardo é responsável por muitos crimes sexuais e foi condenado por 3 assassinatos que ele cometeu com sua esposa, Carla Ramalco. Quando Paul era jovem, seu pai foi preso por abuso sexual infantil. E como ele queria ser igual ao seu pai, ele começou a odiar sua mãe, dizendo que era culpa dela que seu pai começou a ter esses comportamentos. Paul também começou a dar sinais perigosos em uma idade muito jovem, como no ensino médio, em que ele era conhecido por bater em mulheres com quem ele saía. Até conhecer Carla. Ela realmente gostava do comportamento agressivo de Paul e o encorajava a cometer esses atos sexuais violentos. E tudo ficou ainda pior com Tammy, a irmã de Carla. Paul flertava descaradamente com Tammy o tempo todo, e Carla gostava disso. Tudo escalou muito rápido e Carla começou a drogar Tammy para que Paul pudesse fazer o que quisesse com ela. E tudo culminou em uma noite que Carla drogou sua irmã como um presente de Natal para Paul, mas usou muita substância. E enquanto Paul fazia o que queria com ela, Tammy começou a vomitar e se engasgou até a morte em seu próprio vômito. Paul e Carla imediatamente limparam a cena para fazer parecer que eles nunca estiveram lá e então chamaram a polícia. Quando a polícia chegou, eles
disseram que Temi tinha bebido tanto que ela desmaiou e depois vomitou e sufocou. E assim que eles tiraram o corpo de Temi, Carla se vestiu como sua irmã e então continuaram com os atos sexuais. Eventualmente, Paul e Carla se casaram. E como presente de casamento, Carla pegou uma garota de 15 anos, drogou e deu, entre aspas, a Paul. E depois que ele terminou com ela, deixou a garota em algum lugar e ela acordou sem saber o que aconteceu. E essa era a rotina deles. Eles faziam isso o tempo todo com diferentes garotas. E acredita-se que as 3 garotas que morreram foram acidentes com a quantidade de droga que era usada para desacordar as vítimas. A polícia começou a suspeitar do casal porque eles foram reportados por tirar fotos de meninas enquanto elas saíam da escola ou por serem só nojentos com garotas em restaurantes da área. Mas eles só conseguiram algo concreto quando um dia eles sequestraram uma menina de 15 anos no meio da rua enquanto ela voltava para casa da escola, na frente de várias pessoas. As pessoas não reconheceram imediatamente o casal, mas começou uma caçada em grande escala em que todos estavam procurando pelos dois. No dia seguinte, Carla foi trabalhar coberta de vários hematomas, porque Paul batia não só nas vítimas, mas também na própria Carla. E a surra foi tão feia que seus colegas de trabalho a convenceram a ir ao hospital e lá os policiais juntaram as pistas da mulher que estava sendo procurada pelo sequestro e Carla. Então a polícia confrontou e ela confessou e fez um acordo em troca de seu testemunho contra Paul. Por isso, e porque ela foi vista como a esposa vítima do marido que foi forçada a participar, a acusação fez um acordo com ela de 12 anos de prisão, porque na época eles não tinham evidências fortes do envolvimento de Carla. Mas quando o julgamento começou, vídeos gravados por Paul e Carla foram apresentados no tribunal, que mostravam tudo: as garotas, os abusos, os assassinatos e principalmente como ambos gostavam do que estavam fazendo. Com isso, ficou constatado que o número real de mulheres que Paul agrediu, com ou sem Carla, era mais próximo de 30. Carla cumpriu os 12 anos de prisão e foi libertada em 2005. Paul foi condenado à prisão perpétua em 1995 e ainda cumpre sua sentença até hoje. Tiago Henrique Gomes da Rocha. Conhecido como Maníaco de Goiânia, matou cerca de 39 pessoas entre 2011 e 2015, entre mulheres homossexuais, travestis e moradores de rua. Tiago teve uma infância difícil, mas muito comum no Brasil. Nunca conheceu seu pai e foi criado pelos avós e pela mãe. Afirmou ter sido abusado sexualmente por um vizinho quando era criança e que sofria bullying na escola, e que por conta desses acontecimentos em sua vida tinha um sentimento muito forte de raiva que o acompanhou até a idade adulta. O assassino operava de maneira aleatória, andava de moto, armado, atirava e fugia em seguida. Ele foi capturado depois de ser fotografado em alta velocidade em sua moto, por um radar, após assassinar sua última vítima. A placa da moto era roubada e não levou a nenhuma conclusão. A Polícia Civil de Goiás criou uma força-tarefa para investigar os assassinatos que conseguiu chegar a pistas importantes, como multas e uma denúncia de furto de uma placa de motocicleta no estacionamento de um supermercado. Após encontrar outros mandados de prisão para um homem com as mesmas características físicas do assassino, Tiago foi preso em sua casa, onde foram encontrados diversos objetos que depois foram confirmados que foram utilizados nos crimes. Após sua prisão, Tiago foi avaliado por psiquiatras, em 2 ocasiões diferentes, e ambos os diagnosticaram como psicopata. Apesar do diagnóstico, foi considerado imputável e seguiu para julgamento. Ele foi acusado formalmente por 33 assassinatos, e depois de enfrentar mais de 30 julgamentos pelos seus crimes, ele foi condenado pela última vez em 2018, e as penas somam mais de 600 anos de prisão. Hoje, ele ainda continua preso, cumprindo a sua sentença. E agora eu quero saber de você. Você já conhecia algum desses casos? Qual deles é o pior? Deixe seus pensamentos, teorias e opiniões, que eu mal posso esperar para ler as discussões nos comentários abaixo. Se você tem alguma sugestão de caso para falarmos aqui no canal, deixa nos comentários também, que com certeza vai virar um vídeo. Se você achou esses casos interessantes, não se esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os próximos vídeos. Isso me ajuda bastante. Muito obrigada por assistir e se cuidem. Tchau!